Estudante de engenharia cria impressora em braille com inovações tecnológicas. Em São Paulo, o governo privatiza a Lotex pelo valor mínimo em leilão. Fiocruz voltará a exportar vacinas contra a febre amarela. Segurança de aeroportos em BH preocupa moradores. Governo de São Paulo cobra impostos atrasados e valor do pescado sobe. Mulheres ainda sofrem discriminação no mercado de trabalho. Saúde. Câncer de pele continua sendo um dos tipos mais comuns no Brasil. Outubro Rosa. Voluntária descobre que também tinha câncer. E Outubro Rosa Pet. Alerta para a importância da castração das fêmeas. É agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite! Eu abro essa edição com uma ótima notícia. Olha só, um estudante gaúcha pretende mudar a vida das pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, com obras literárias em braille. A estudante de engenharia, de apenas 19 anos, criou a impressora em braille com inovações tecnológicas em relação às impressoras existentes. Bruna tem 19 anos e está no 3º ano de engenharia. Para o trabalho de conclusão de curso, decidiu fazer algo voltado à deficiência visual. E daí surgiu a impressora de braille. O objetivo da minha pesquisa foi justamente fazer essa máquina, que ela é mais simples, mais compacta, ela é menor, ela é mais leve e com mais de uma função. Então, ela funciona tanto com uma máquina de escrever, então tu digita as informações desse teclado, depois que tu clica o Enter, esses dados são enviados para a máquina e ela começa a impressão em braille para ti. Então, tu não precisa necessariamente saber o braille, isso ajudaria muitas pessoas, por exemplo, que são professoras. A impressora, chamada Fast Braille, é mais acessível financeiramente e mais leve do que as outras encontradas no mercado. A invenção rendeu a Bruna o 2º lugar no Prêmio Jovem Cientista 2019, que reconhece as pesquisas científicas desenvolvidas por alunos de escolas de ensino médio e da educação profissional de nível técnico do Rio Grande do Sul. De acordo com dados do IBGE, mais de 6 milhões de pessoas têm a limitação visual. E a Fast Braille será uma tremenda ajuda. Eu fico muito feliz de saber que futuramente eu posso estar mudando a vida das pessoas e principalmente na questão do ensino, da educação. Porque as pessoas cegas, quando elas vão para a sala de aula, às vezes elas se deparam com essa questão da escrita em braille, por ser um processo mais devagar, e às vezes elas perdem um pouco da aula, e com esse sistema elas poderiam ir para a aula e acompanhar como todos os outros colegas. Foi leiloada ontem em São Paulo a Lotex, a loteria instantânea em que o apostador sabe na hora se foi sorteado. A Caixa Econômica tinha deixado de produzir a raspadinha há 4 anos. Agora, ela vai ficar a cargo de um consórcio formado pelas 2 maiores empresas do setor em todo o mundo. A IGT e a Scientific Games foram as vencedoras do leilão ocorrido nesta terça-feira na Bolsa de Valores em São Paulo. As raspadinhas devem voltar ao mercado no 2º semestre do ano que vem. Estas 2 empresas se juntaram porque o Brasil é complexo. São 26 estados, são 26 países diferentes. E não é fácil desenvolver uma operação de distribuição de jogo tão velocemente como poderia ser num país de uma dimensão mais normal. O consórcio foi o único competidor e pagou 542 milhões de reais de outorga. O valor foi dividido em 8 parcelas. A primeira, de 97 milhões, será paga imediatamente. As outras 7 serão corrigidas pela inflação e devem totalizar 818 milhões nos próximos 7 anos. É muito importante para o governo que os parceiros sejam conhecedores do métier, tenham tamanho, tenham envergadura para poder fazer com que o negócio dê certo. O leilão marca uma nova etapa nas loterias brasileiras. Desde 1958, a exploração desse serviço era uma exclusividade do Estado. Mas o fim do monopólio não significa que o dinheiro arrecadado deixará de retornar à sociedade.
Pelas regras do contrato, 65% do faturamento será destinado às premiações, 18,3% corresponde à remuneração das empresas e 16,2% é convertido em impostos. A maior parte do dinheiro que irá para o governo é empregado na segurança pública, mas as áreas de cultura e esporte também serão atendidas. Entendemos que esse é um grande dia para o governo brasileiro e para a sociedade, porque estamos quebrando o monopólio de 58 anos, implantando concorrência e certamente gerando oportunidades que contribuirão para essa retomada do crescimento que a gente já visualiza nos dados que vem ocorrendo aí a partir do terceiro trimestre. Fabricantes e financiadores de vacinas do Brasil e de 13 países estão no Rio de Janeiro na 20ª reunião anual da Rede de Produtores de Vacinas dos Países em Desenvolvimento. No evento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique, anunciou a retomada da exportação da vacina da febre amarela, suspensa em 2017 e 2018 para atender a demanda interna, quando o país passava por surtos da doença. Ao longo da história do homem, a vacinação se tornou indispensável para acabar com doenças evitáveis que atingiram e mataram milhões de pessoas, como gripe, malária, sarampo e difteria. Nesse panorama, o Brasil tem se destacado. É o maior produtor de uma vacina para proteger de uma doença que atinge a cada ano no mundo 200 mil pessoas e que mata 30 mil, a febre amarela. Desde 2001, quando recebeu o aval da Organização Mundial da Saúde, a Biomanguinho já exportou mais de 160 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para mais de 70 países que lidam com a doença. E depois de 2 anos, o país vai voltar a abastecer o mercado internacional. Até o ano que vem, a Fiocruz vai fornecer 23 milhões de vacinas para a Organização Pan-Americana de Saúde e o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com os surtos que aconteceram nos anos anteriores, Biomanguinhos teve que mais do que dobrar a sua produção de vacinas e a grande demanda era nacional. Mas é importante dizer que Biomanguinhos, Fiocruz atenderam, por exemplo, a um surto muito sério que aconteceu em Angola. Então não é a primeira vez que faremos esse trabalho. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avaliou a cobertura da campanha nacional contra o sarampo. Agora a gente vai abrir cidade por cidade, mas nós já estávamos batendo 88% no sábado. Quer dizer, nós vamos ficar até o final do mês. É capaz da gente, no total dessa faixa etária, 6 meses a 5 anos, a gente vai atingir os 95%. Mas nós vamos achar locais que não vacinaram, cidades que não vacinaram. Então aí a gente vai poder abrir para a população em geral. Veja a seguir. Segurança de aeroportos em BH preocupa moradores. Governo de São Paulo cobra impostos atrasados e o valor do pescado sobe. Mulheres ainda sofrem discriminação no mercado de trabalho. Nós voltamos já.